E agora, já aqui entre nós, a nossa analista de internacional da CNN Brasil, Fernanda Manhota. Olha, Fernanda, eu quero te desejar uma boa tarde e já te perguntar o seguinte, olha, com Vladimir Putin, Donald Trump senta pessoalmente. Agora, com o Volodymyr Zelensky, manda um enviado. O que isso significa? Pois é, Débora, boa tarde a você, Yuri, e a todos que estão conosco nessa tarde. Ontem a gente falava sobre como os últimos episódios e essa escalada retórica e pública mostram, né, a deterioração progressiva da relação entre Estados Unidos e Ucrânia e, mais particularmente, entre os dois líderes em pessoa. Essa movimentação de hoje, é claro que revela que existe uma camada dentro da burocracia americana que ainda está tentando prezar pela continuidade, por uma certa estabilidade, né, do relacionamento e, portanto, de um diálogo aberto, mas isso não desfaz, né, toda essa má vontade que se criou no mais alto escalão. Eu estava pensando um pouco sobre esses últimos dias e me ocorreu que, desde que Trump se tornou presidente, se a gente fosse traçar cenários, né, imaginando quais seriam, para o lado dos Zelensky, as possibilidades de desdobramento dessa relação, muito possivelmente ele estava apostando num cenário que seria de um suporte condicional e que viria acompanhado de uma certa pressão bipartidária nos Estados Unidos, né? Ele sabia desde as eleições que Trump não seria exatamente uma continuidade da política de apoio que vinha com o governo Biden, mas ele ainda apostava que seria possível continuar garantindo algum nível de assistência, ainda que sujeita a algumas reformas, alguns compromissos do lado ucraniano e, sem dúvida, com maior contribuição europeia, já que o Trump sempre critica a OTAN de maneira muito consistente, mas a leitura de melhor cenário ou de cenário mais razoável, que talvez seja esse do pragmatismo que ele evoca nesse momento, está muito ligado à ideia de que o apoio continuaria vindo, ainda que moderadamente, ainda que condicionado. Só que no lugar desse cenário, Débora e Yuri, o que eu tenho visto e que talvez seja nesse momento o mais factível é, ao invés de um suporte condicional, a partir inclusive de uma pressão bipartidária dentro dos Estados Unidos, cada vez mais a gente caminhando para um cenário de redução drástica desse apoio e uma pressão por paz. É o que o Trump está de fato entregando, quer dizer, ele está querendo cortar toda a ajuda de maneira substancial, significativa, e ele vai acabar pressionando por um cenário em que talvez não seja a paz desejada por Zelensky, ou não a paz como a gente chama de paz positiva, aquela que cria um ambiente de harmonia, mas pelo menos a chamada paz negativa, aquela que é simplesmente o cessar-fogo, a ausência de uma guerra. E nesse sentido, mesmo o Congresso dividido não parece disposto a queimar fichas com o Trump para entrar nessa briga, e o Zelensky vai ficar a ver navios, né, perdendo esse respaldo e muito provavelmente também os territórios, inclusive porque os europeus, como a gente já discutiu aqui antes, estão patinando nesse meio de caminho. Portanto, eu entendo que esse chamado de pragmatismo é uma tentativa, né, do presidente Zelensky de resgatar o cenário mais conveniente que ele próprio tinha traçado no momento em que me parece que esse trem já partiu, viu, Débora e Yuri?